O presidente, que é justamente essa reunião, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação da lei que limita o teto de 17% para a cobrança do ICMS, um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis pelos estados. Durante o evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro agradeceu os deputados e senadores que apoiaram o movimento defendido pelo governo. Piperno. Esse tema é um ótimo teste para a gente testar o nível de liberalismo do governo, ou seja, ele propõe, então, um tabelamento, um teto para um imposto estadual. Ele propõe agora que a Petrobras, mais uma vez, siga represando o reajuste. E a reunião foi reunião extraordinária, convocada hoje, para se discutir isso. O governo é contra o aumento, o governo quer pressionar para que a Petrobras não reajuste os preços, porque, como, aliás, a gente já falou aqui muitas vezes, essa história de impor um teto de ICMS, isso iria para o espaço do primeiro e segundo reajuste. Por quê? Porque há a lei de paridade internacional que, de certa forma, obriga a que a Petrobras siga preços alinhados com o mercado externo. Agora, é muito importante também que se acompanhe o que vai sair disso, porque ainda a empresa é dirigida por um presidente que foi demitido pelo presidente Bolsonaro. O outro já foi, inclusive, anunciado. Mas o demitido ainda não saiu. E é ele também quem resiste a esse represamento de preço. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis já disse, mais de uma vez, que a defasagem no caso do diesel é de cerca de 18% e da gasolina de 16%. Vamos ver o que sai dessa reunião da Petrobras. Marco Antônio, o que nós podemos esperar dessa reunião? Olha, a medida é positiva no sentido de que você tem uma tentativa de contribuição por parte dos estados na redução de carga tributária. Eu nunca vi gente ser contra a redução de carga tributária. O Piperno, ele tem alguma fixação por isso, não é possível. Você vai, Piperno, eu vou cobrar mais carga tributária no seu Kit Kat, que você come todo dia. Ele fala, ai, por favor, eu quero pagar mais caro no meu Kit Kat. Isso é coisa de gente tarada por imposto. Eu nunca vi isso na minha vida. Acho que ninguém gosta disso. Liberal quer e ninguém tabelar que escuta a gente do outro, ele mente. Gosta disso também. Agora, ninguém quer tabelar. O que o governo fez foi... Aqui a gente vai reduzir a carga de tributos federais, gente faz a nossa parte. Ou seja, o governo reduz a sua carga tributária. Calma. Primeiro o governo federal quer reduzir a carga de tributos federais e daí passou no Congresso a redução, o estabelecimento do teto para a questão do ICMS. Ótimo. Então, se você tem um teto para o ICMS, os estados têm a oportunidade, inclusive, de se reajustarem financeiramente. Mas logo depois de comemorar a aprovação do limite, o presidente da República, ele ajuizou. Inclusive, eu vou até puxar aqui, porque ele ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona as leis estaduais e do Distrito Federal que fixam a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. O pedido é assinado pelo próprio presidente e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Então, ele está questionando justamente essa distribuição, a forma que os estados estão trabalhando. Acima do teto, a questão toda é estabelecer a premissa de respeito ao teto. Porque o que acontece? Toda legislação que é aprovada no Congresso acaba sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. É esse o problema. Então, você tem sim essa discussão que vai ser judicializada e o governo tem que entrar na seara judicial. Infelizmente, no Brasil, tudo está sendo, de alguma forma, decidido no âmbito do Poder Judiciário. Isso é muito sintomático também e é objeto de uma crítica veemente que eu faço, Piperno, com relação à questão do controle concentrado. Tem que acabar o controle concentrado exatamente para não ter esse tipo de insegurança jurídica. Você acaba de aprovar uma matéria no Congresso Nacional e já está rediscutindo ela diretamente no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim. Isso não gera segurança jurídica e previsibilidade para investidor, para empresário, para empregado, para qualquer pessoa aqui no Brasil. Mas a medida é positiva no sentido de que existe uma tentativa do governo de limitar a tributação no âmbito federal, já está decidido, já está pronto, no âmbito estadual também. E agora existe uma coordenação política feita em torno desse assunto. Piperno, a União sustenta que a fixação da alíquota pelos estados afeta não só os consumidores finais, mas toda a cadeia produtiva. Na ação, o governo federal pede que seja determinada a suspensão liminar das normas estaduais, bem como que o STF declare a sua inconstitucionalidade. Seria possível? Olha que coisa incrível, né? O governo liberal de Quermesse, ele quer uma medida de força para forçar isso é tributo, isso não é preço. Estados.
Isso é tributo, exatamente. Um tributo não é preço, meu Deus do céu. Estado, é preço. É preço. Não, ele não entende uma coisa. ICMS. O preço vai continuar oscilando. Estadual. O tributo ele quer reduzir. ICMS é estadual. Então o que o governo quer fazer é o seguinte: já aprovou o teto. Estado de São Paulo, já é constitucional. Você não pode mexer nisso. Mas já é constitucional. O Estado do Paraná, isso é você constitucional. Você está querendo ir contra a Constituição que foi reformada. De jeito, o governo federal, com a sua base parlamentar, esses liberais de mentira de Araque, não tem nada a ver com liberalismo. Querem mexer, eles mexeram no teto que os estados podem ou não. Eles tinham esse poder até ontem de arbitrar. Ou seja, eu quero cobrar 15, eu quero cobrar 18, eu quero cobrar 20, porque isso era matéria agora tem estadual. Teto. Então, tem teto. Os liberais de quermesse do governo e a sua base parlamentar, ou seja, esses deputados mentirosos que se dizem liberais, eles foram e impuseram uma camisa de força aos estados. Agora, o problema não é só esse, não. Aí tem uma segunda questão. O governo que todo dia ofende o STF, o que o governo faz? Um dia depois da aprovação, ele recorre ao STF, com quem ele todo dia acaba se digladiando e tal, exatamente para ter esse apoio, para ter esse amparo, para que o STF declare, então, inconstitucionais os tetos. E outra coisa... Vou chamar o VAR que não, Serrão. Não. Vou fazer o VAR aqui. Uma terceira coisa. Tudo isso que o governo fez pode ir por água abaixo hoje, se a Petrobras aplicar leis de mercado. Ou seja, o governo quer impedir que a Petrobras pratique regras de mercado no caso de aumento de reajuste. Só para explicar para o nosso querido amigo Piperno, quando foi aprovada a PEC, calma lá, foi promulgada a PEC. Aí você tem uma situação peculiar que os estados, eles teoricamente poderiam demorar para implementar a medida. Quando você vai para o Poder Judiciário e pede liminarmente que sejam atendidas as pretensões da inicial do governo, da ADI do governo, na verdade da ADC do governo, você está querendo o quê? Você quer reforçar a necessidade de implantação da medida para que o efeito seja sentido no bolso do cidadão brasileiro o quanto antes. O quanto antes. A questão é essa. Não, no teu combustível também caríssimo. Agora, a questão é muito mais técnica no sentido de reforçar a necessidade de implantação imediata da medida que foi promulgada, já da PEC que foi promulgada, com a força da decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma coisa que é importante também falar é o seguinte: o preço continua com a paridade internacional, ele segue a paridade internacional do mercado. Isso não tem qualquer tipo de discussão. Desde que, por exemplo, não haja intervenção na reunião de hoje. A carga tributária pesada que existia antes dos estados e da União. O preço vai seguir, então, parâmetros internacionais desde que o governo seja voto vencido na sua tentativa de intervenção. E é por isso que está acontecendo uma reunião extraordinária agora. Porque dependendo do que for decidido lá, os preços, ou eles têm um reajuste hoje, para se realinharem aquilo que internacionalmente é cobrado, ou então o governo vai conseguir segurar mais um pouquinho, porque afinal de contas temos eleição aí. Piperno, o Brasil, na verdade, ele compactua com esse projeto que limita a 17% da cobrança do ICMS. Concorda comigo? Todo mundo quer pagar menos imposto. Então, por isso que nós tivemos 307 votos. Claro que eu não nós só tivemos nada. um voto contra, que foi, até vou buscar o nome dele aqui. Você está brigando com os liberais que estão te ajudando? Não, os liberais... Você está brigando com os liberais, eles são mentirosos. Os liberais estão interferindo na marra. O único deputado que votou contra foi o Davi Soares, do União de São Paulo. O restante, todo mundo votou sim. Então, ou seja, o povo brasileiro, já que eles representam o povo brasileiro, todo mundo está a favor. Você. Qual é o político que vai votar contra acorde de imposto em ano de eleição? O Davi Soares. Mas votou, em 513 deputados, votou contra. Você acha, então, que eles votaram só para não pegar mal, é isso? William, todo mundo candidato a alguma coisa, candidato à reeleição, candidato ao Senado, candidato difícil entender seu discurso hoje, Não. Não está fazendo muito sentido aqui. Eu quero imposto zero. Você quer redução de carga tributária, aí o governo reduz, você briga com ele. Eu quero zero. Você fala, tá vendo? Não pode, liberais de quermesse. E você mistura preço com redução de carga tributária.
eu quero imposto zero e quero combustível barato. Só que quem advoga que as leis de mercado têm que prevalecer não pode ser a favor disso, porque isso é algo... Mas são coisas diferentes. Na marra. São coisas diferentes. Não, você falou de duas coisas. O preço é diferente do tributo em cima do produto. Você falou de duas coisas. Então vamos lá. O preço, eles estão tentando controlar na marra, por isso tem essa reunião. Sim, essa reunião extraordinária. Reunião normal para tratar de um assunto que é de interesse da Petrobras. Interesse, aumentar ou não o preço. E aí o governo não tem quer intervenção. Você está querendo insinuar que tem intervenção. O governo está pressionando. Está insinuando. Porque o governo já, inclusive, nomeou. Não, com fatos. Nomeou outro presidente. Você está com a amnésia. O governo nomeou outro presidente da Petrobras porque o governo quer essa intervenção branca. O governo quer um pau mandado que segure os preços. Ele adora entrar nas narrativas, né? Porque, afinal de... E vocês vão ver nos próximos meses. O pau mandado vai tentar segurar. Agora, aquele que está saindo, ele quer praticar regras de mercado. E é por isso que ele foi demitido, com 40 dias de gestão. Marco Antônio. Não, o Piperno, ele cria uma narrativa que é sempre da confusão. Porque no meio da confusão, uma coisa que está sendo discutida de maneira séria por economistas, 40 dias. por técnicos que trabalham na empresa, por pessoas que têm capacidade, inclusive, de discutir questão de orçamento público, ele está querendo levantar uma poeira para gerar uma cortina de fumaça e todo mundo achar que, apesar de bom, é ruim. É isso. Não, então é sempre o argumento do quanto pior, melhor. Reajuste é péssimo. Você tem uma tentativa de reduzir a carga tributária. Dos liberais que são mentirosos. Aí que acontece? Eles tomam medidas eleitoreiras. Eles não querem saber de controle de preço. Eles querem segurar preço até a eleição. Se a esquerda votou com os conservadores, a esquerda também adota as medidas eleitoreiras. Nessa questão do teto, votou junto, sim. Então votou todo mundo é eleitoreiro. Não, mas aí que está o negócio. A esquerda defende historicamente essa posição. Que aí os liberais atacavam porque diziam que era contra o mercado. Ele se enrolou tanto que ele não consegue nem mais sair do raciocínio dele. Vocês são contra o mercado, vocês são contra a lei de mercado e tal. Você é contra o livre mercado. Pelo jeito você agora também. E eu vou ainda falar, outra coisa. A Petrobras. O enviesamento da extrema imprensa, da velha imprensa, da vetusta imprensa, meu caro William, existe quando você vê, por exemplo, as reportagens ao tratar desse assunto, colocar em destaque principal os estados vão deixar de aplicar dinheiro em educação para cuidar de questões relacionadas a combustíveis. Não. O que existe aqui, isso não é sério, isso é desonesto intelectualmente. Eles vão perder recurso. Quero saber o seguinte, responda. Sim ou não? Isso é desonesto. Eles vão ou não perder recurso. Você não consegue responder isso. Eu estou tentando. Não, você não está. Isso é desonestidade. Você não vai aumentar a arrecadação? Perde ou não perde recurso? O que acontece? Perde ou não perde a arrecadação? Você tem, dentro do orçamento público, do orçamento do Estado, você tem dinheiro para trabalhar com uma série de questões. E você tem um orçamento que é discricionário também. Você tem dinheiro que é vinculado e dinheiro que é desvinculado. Vai perder ou não, Se eu tirar, ele não vai responder, porque vai perder ou não, Marco? Claro que vai perder. Não, mas sempre que você tem redução da carga tributária, você perde recurso. Mas a questão não é essa, porque o governo federal deu muito dinheiro para os estados. E eles escolheram... Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, os comentaristas PAN. Ele sabe disso.